Aproximações, esperas e javalis em debandada. Argentina. Chegado o mês de maio, enquanto Espanha enverdece com a exuberância primaveril, a pampa argentina, no hemisfério sul, com 6 meses de diferença estacional, encontra-se em pleno outono. As florestas caldenes desnudaram a sua folha caduca e as pastagens estão secas e ásperas, ansiando pela época de chuvas. Entretanto, os herbívoros destas latitudes vão passar várias semanas languidecendo à espera dos rebentos tenros, mordiscando aqui e ali para superar o duro teste do ciclo estacional. Não apenas falta o pasto verde em La Pampa, mas também escasseia a água nas imensas extensões que abarca toda a região patagónica central. Muitos dos numerosos charcos que marcam a inacabável orografia patagónica, paraíso de incessantes bandos de aves aquáticas, são, no entanto, apenas salitrais, onde a maior parte dos animais não podem saciar a sua sede. Os mamíferos mais comuns, unicamente tomando de vez em quando quantidades insignificantes de águas salobres. No entanto, não serve para se hidratarem. Essa apetência ocasional, no entanto, proporciona-lhes minerais necessários para o organismo. É uma época muito dura, em que qualquer alimento complementar ou os charcos residuais de água doce atraem e concentram a maior parte da fauna silvestre que povoa estas serras. Esta etapa da natureza austera corresponde no nosso hemisfério à transição entre o outono e o inverno, apesar de que aqui, com temperaturas diurnas mais suaves, inclusive quentes, e as noturnas, propriamente em contraste, mais frias. Javalis e cervos vermelhos saem da espessura das imensas florestas de caldenes em busca de comida e água, deixando-se ver sobretudo nas horas crepusculares, ao cair da tarde e ao amanhecer. A necessidade de saciar a sede obriga-os a ceder à sua conduta críptica. Por uns instantes dobram o mimetismo cauteloso em que vivem imersos na espessura e aparecem bem visíveis nos claros, apesar de se aproximarem receosos da água. Como em todas as espécies,
Os exemplares mais velhos que chegaram a idades mais avançadas, precisamente pela sua extremada conduta cautelosa, deixam que os mais impacientes, geralmente os jovens inexperientes, cedam primeiro perante a atraente necessidade e, quando comprovam que depois de entrar na manada não há perigo, aventuram-se então a satisfazer os requisitos do seu estômago, neste caso, a regar prazerosamente num dos poucos charcos que, no entanto, têm água nesta altura do tempo de seca. Esta época outonal na Pampa também é um momento cinegético propício para esperas e aproximações. As aproximações ou esperas são propícias nos charcos de água doce e as aproximações tornam-se possíveis graças à visibilidade que há nos bosques agora desnudos. Nesta ocasião, dois caçadores espanhóis, entre os muitos que visitam a Argentina por razões cinegéticas, vão combinar aproximações diurnas a javalis e cercos na despejada floresta, com esperas noturnas nos charcos. Jorge, o guia de Ramón, teve o cuidado de realizar toda a aproximação a caminhar com o vento de frente, evitando ir deixando o nosso odor para a frente. Pouco depois de amanhecer, quando a luz zenital já penetra entre a ramagem, começamos a ver os primeiros javalis. A abundância de javalis na propriedade La Perinchona, onde nos encontramos, é fruto de uma excelente gestão, com um aproveitamento muito seletivo. Salvo algumas esperas nos charcos e aproximações aos veados durante a brama, tem lugar no final de março. Ninguém pode caçar procurando as presas ao salto. Por isso, os dois visitantes espanhóis vão desfrutar desta vez de um privilégio exclusivo. Na estação seca, a comida também escasseia, portanto as entradas complementares de alimento concentram-se em manadas nutridas, tal como os pontos de água, o que aumenta a possibilidade de encontrar caça sem a utilização de cães de rasto, simplesmente investigando o ambiente, caminhando muito silenciosos. Como todos sabemos, apesar de o javali ter um ouvido e um olfato extremamente sensíveis, capazes de detectar-nos a grande distância se lhe enviamos o vento ou fazemos barulho, a sua visão, por outro lado, não é muito apurada, pelo que, movendo-nos com silêncio entre a floresta, é possível aproximar-nos da distância de tiro. Tanto Jorge como Ramón vão examinando os exemplares que encontramos para comprovar o tamanho das presas.
Os habitantes das pampas têm o hábito de assinalar o terreno pendurando ervas daninhas amarelas nos ramos. A floresta na planície é monótona, sem referências distintivas, e deste modo indicam o ponto de impacto porque há que retomá-lo na busca. O pisteio foi infrutuoso. O javali apanhado não deixou nenhum rastro de sangue, e muito menos arrastões. O guia decide deixá-lo para voltar noutro momento com cães. Javier, pelo seu lado, com o seu profissional Edgardo, noutro ponto distante do monte, dentro dos 2.000 hectares que tem a propriedade, decide começar amanhã realizando uma espera em frente a um charco, onde tem estado a alimentar-se vários dias antes com milho. A manhã apresentava-se fresca, durante a noite caiu uma pequena geada. O termómetro desceu um pouco mais de 4 graus abaixo de zero. Depois de hora e meia de espera, aparecem 2 javalis. Es el de la derecha, el pequeño. Tiene el costado izquierdo machacado. Um deles parecia muito volumoso. Depois de examinar-lhe o focinho com os binóculos e com a mira da carabina, não se viam preças apreciáveis. Tinha um corpo grande, mas quem sabe se seria demasiado jovem sem troféu. Llevará un tiro en el costado izquierdo. Curado. Eso es de la pelea entre ellos, ¿no? Apesar da tranquilidade da qual goza todo este ambiente mimado, as espécies cinegéticas estão sempre muito alerta. Aqui caça-se pouco, mas entram e saem pelos calços da propriedade e sabem da dificuldade de sobreviver em todo o tipo de terreno. Apareceu um terceiro javali. Já à simples vista estava claro que era pequeno. Tinha de continuar a esperar com paciência a sua presença a comer tranquilamente podia atribuir confiança a algum bom exemplar. Apesar de estarem muito concentrados na comida, vigiavam continuamente o horizonte. Qualquer movimento entre as árvores a pesar, mesmo o simples revoltar dos pássaros, podia alertá-los. O esvoaçar das pombas bravas é sinal de perigo iminente e desatam a fugir. Mas observam que as aves regressam para comer, portanto pressentem que foi um falso alarme. Tudo parece tranquilo e a comida tenta-os novamente. As aves têm uma agudeza visual excepcional. Descobrem qualquer inimigo a uma grande distância.
Os javalis sabem-no muito bem. Na sua presença parecem confiar-lhes a vigilância do ambiente. Desta vez foi um ruído metálico ao mover a carabina, quase imperceptível, mas ao segundo sinal de alarme já não toleram e escondem-se no bosque. Longe das habituais sobreexplorações às quais foram submetidos muitos terrenos deste país, aqui, pelo contrário, a qualidade reina de forma permanente para a fauna silvestre. Como não se efetuou nenhum disparo, 3/4 de hora mais tarde aparece um macho solitário que mostra as presas visíveis. Edgardo adverte que é abatível e indica a Javier para atirar. O disparo foi perfeitamente colocado, mas a ação observada à simples vista gera sempre dúvidas. Não há que ter em conta a visão retroativa e detalhada que a câmara permite para a posteridade.